Saudações terráqueos! Esse vídeo é parte de um trabalho para a terceira mostra de astronomia do Espírito Santo. Nós somos 5 alunas do Instituto Federal do Espírito Santo, no campus Vitória. Ana Clara Chus Villagra, Júlia Lupe Batista, Isabel Bastos Toscano, Milena Augusta Vieira, Priscila Falcão dos Santos, e nós somos orientadas pela queridíssima professora Aline Costa Longa Gama. Nesse vídeo, nós vamos apresentar a interessante e extraordinária teoria das cordas. Então, bom vídeo para você! A partir da Revolução Científica do século XX, os físicos tiveram suas bases fortemente apoiadas sobre 2 pilares. A relatividade especial de Einstein, que trata de escalas astronômicas, e as leis da mecânica quântica, tendo como objeto de estudo o mundo subatômico. Porém, elas não eram consistentes entre si. No contexto da urgente necessidade de unificar as 2 teorias, nasce a teoria quântica de campos, conciliando 3 interações fundamentais das partículas elementares: a força eletromagnética, as forças nucleares fortes e as fracas, não podendo quantizar, porém, a gravitação. A teoria das cordas tem sido desenvolvida nos últimos 40 anos, a princípio uma teoria fenomenológica para a descrição de hadrons, mas depois firmando-se como a melhor teoria unificadora da natureza, podendo solucionar as incapacidades da física teórica já citadas. Agora que você já viu a introdução, confira agora a metodologia usada na pesquisa desse trabalho. Para interpretar a teoria das cordas, faz-se necessária a compreensão do conceito de cordas, da relatividade geral e da mecânica quântica. Nossa pesquisa foi feita através de artigos e revistas científicas, procurando o melhor possível explicar a teoria de forma simplificada e de fácil entendimento. A teoria das cordas propõe que o universo não é composto de pontos quânticos, mas sim de cordas quânticas. E a variedade e as características da matéria que conhecemos e das partículas são definidas pelas vibrações e pelos comprimentos dessas cordas. Inicialmente, essa teoria foi formulada por Theodore Kaluza em 1919. Já contou com a participação de diversos físicos, entre eles John Swartz, Michael Green e Uichiro Nambu, e teve sua última alteração feita por Edward Whiting entre 1994 e 1900. Mas então, o que são essas cordas afinal? Bem, pressupondo aqui que todos saibam o que é um átomo e que ele é constituído por prótons, nêutrons e elétrons, e os prótons e nêutrons são constituídos pelos quarks, de acordo com a teoria das cordas, os quarks seriam constituídos por filamentos de energia chamados de cordas. Outro conceito fundamental para se entender a teoria das cordas é, sem dúvida, as dimensões. E quem vai explicar isso para vocês agora é a Milena. Devido às inúmeras existências de partículas e forças nas cordas, o universo comum que conhecemos, ou seja, quadridimensional, que conta com 3 dimensões espaciais, altura, largura e comprimento, e uma temporal, não seria o suficiente para que as cordas vibrem de forma a explicar todas as características das partículas fundamentais. De forma geral, um ponto no universo até então quadridimensional que conhecemos é, na verdade, um volume pequeno e multidimensional. A quantidade de dimensões pode variar de acordo com as divisões da teoria principal. Por exemplo, seguindo a invariância de Lorentz, o universo teria 26 dimensões, fazendo parte da teoria bosônica. Entretanto, conforme a teoria das supercordas e a teoria M, o universo contaria com 10 ou 11 dimensões. Porém, assim como as cordas, essas dimensões não podem ser vistas por nós a partir da nossa visão restrita a 4 dimensões. Mas, obviamente, de alguma forma essas dimensões extras seriam percebidas por nós. E o principal meio para isso seria através da gravidade. Baseado nisso, algumas divisões dessa teoria também cogitam a existência de multiversos, variando em consequência do tipo de corda. Outro conceito importante na missão de entender a teoria das cordas é a violação da simetria de Lorentz. E esse conceito a integrante Priscila vai explicar agora. E nós chegamos então na violação da simetria de Lorentz. Em um cálculo físico, o resultado pode variar dependendo do referencial adotado. Para isso, Hendrik Lorentz propôs uma solução conhecida como transformação de Lorentz. Ela descreve como as medidas de espaço-tempo e 2 observadores se alteram em cada referencial.
Com o fato proposto por Lorentz e mais tarde usado por Einstein na teoria da relatividade, se estabeleceu a chamada simetria de Lorentz. A forma simétrica traz que todas as leis físicas devem permanecer inalteradas sob uma transformação de Lorentz. Ou seja, quando você realiza o cálculo e aplica o fator, o resultado tem que ser o esperado. Porém, nem tudo são flores. Em algumas situações dentro da física, essa simetria é quebrada, que é basicamente o que acontece na teoria das cordas. Para entender melhor essa quebra, é necessário o conhecimento de alguns conceitos. E bem, alguns desses conceitos é a rotação ativa e a rotação passiva. Na rotação passiva, temos dois referenciais diferenciados por um ângulo x, descrevendo o mesmo ponto qualquer. Já na ativa, temos um único referencial que descreve a rotação através do deslocamento desse ponto. E até aí tudo bem, as transformações de Lorentz ainda são aplicáveis, ainda funcionam. Porém, com influências de um campo de fundo, que passa a ser um campo escalar e vetorial, a simetria é quebrada. A presença desses campos provoca uma anisotropia no espaço-tempo através da chamada quebra espontânea de simetria. Por conta disso, na década passada, foi criado duas novas denominações para as transformações de Lorentz, na tentativa de corrigir esses erros. A transformação de Lorentz de observador, que são aplicadas para transformações passivas em presença de um campo de fundo, e a transformação de Lorentz de partícula, para a transformação ativa na partícula em presença de um campo de fundo. E, basicamente, a teoria das cordas está recheada desses campos, e aí as várias dimensões presentes na teoria provocam constantemente essa violação da invariância de Lorentz. Bem, apesar das várias coerências matemáticas, a teoria ainda não pode ser comprovada empiricamente. Isso devido ao fato das cordas serem extremamente minúsculas, incapazes de serem percebidas pela tecnologia atual, o que impede que a teoria deixe de ser apenas uma teoria. Essas foram as referências que usamos na formulação desse trabalho. Que teoria interessante, né? Bem, se você chegou até aqui, só tenho a te agradecer por assistir o nosso vídeo. Espero que você tenha entendido e que tenha gostado da nossa apresentação. Tchau, tchau, até a próxima aventura interestelar.